Finalmente chegou a hora do mundo inteiro conhecer o verdadeiro medo. Os Goroseis vão fazer de tudo pra que ninguém ouça a mensagem do Vegapunk, porque se eles ouvirem, o mundo todo vai ter que ser eliminado. O careca do Nujuro continuava cortando os pacifistas sem parar, fatiando os robozões em um piscar de olhos. Os marinheiros aproveitam a chance pra voltar pra Egghead, já que eles não podiam deixar o Imperador Luffy do Chapéu de Palha escapar. O Nujuro não conseguia acreditar que o Vegapunk deu pra uma criança de 12 anos o poder de destruir um país inteiro. Os gigantes continuavam voltando pro navio, e os marinheiros queriam afundar o navio de Elbaf pra impedir isso. Os vice-almirantes bloqueiam a passagem e o Frank pergunta se eles estão carentes. O Red King cabeça de pica usa seu poder no máximo, gritando que não vai deixar eles passarem. E o robozão vai bater de frente com ele, mandando sair da sua frente. Os dois quase lascam logo um beijão, mas preferiram dar uma troca de socos. E o vice-almirante foi completamente humilhado pelo Frank. Falou e no fim só apanhou. O Ponsky já foi atrás da Bonnie, gritando que não vai deixar ela ficar com essas armas. Aí ela pediu pro gigante cuidar do pai dela. O marinheiro tenta acertar a guria no ar, mas ela desvia com as botas Dom e manda esse lixo não chamar o pai dela de arma. Tocou no rosto dele, transformou o bigodudo em um pirralho ranhento. Disse que o pai dela é um herói e meteu uma bicuda servida na fuça do moleque. E depois de cair, ela ainda descontou a raiva e continuou espancando ele. A Atlas também chega voando a milhão e manda um Ultra Might Punch no Guillotine que nem conseguiu se defender. A Bonnie fala que os Mugiwaras ainda não chegaram e eles precisam vazar logo da ilha. Os vice-almirantes se levantam e gritam de novo que não vão deixar eles escaparem. Até porque se eles falharem em impedir os piratas, vão acabar perdendo suas cabeças, né? Lá no Labo Face, a York tava completamente desesperada, já que ela tava amarrada em correntes e tinha um periquito gigante encarando ela. Pediu pra não comer ela porque ela não é nada gostosa. Eu discordo. O Marcos Mars usou seu haki pra estourar as correntes da York e mandou ela contar onde fica a sala que tá passando a transmissão, porque ela deve saber, já que é uma Vegapunk também. Ela não conseguia acreditar que esse era um dos 5 anciões, e o maluco começou a devorar ela, que não falava de uma vez. Lá na transmissão, o Shaka pergunta se o velho não vai tomar o Vega Café, mas o Vegapunk tava furioso porque tava quente demais pra ele beber. E o Pitágoras fala que eles sabem que o Coroa não consegue tomar coisas quentes. E agora faltavam só mais 4 minutos pra grande revelação. A York leva o periquito até a sala onde o vídeo foi gravado. Ele pergunta se ela tem certeza que era ali e mandou uma fucking bomba nuclear pra explodir a sala inteira. Abriu um buraco enorme e acabou com tudo que tinha ali. A York pergunta se ele tá louco porque isso não ia adiantar nada. A gravação continuou passando porque é claro que o dispositivo de transmissão não ia estar ali, né? E a York fala exatamente isso pra ele. Se ela fosse a Stella, não esconderia o caracol de transmissão no mesmo lugar que eles gravaram a mensagem, né? Só que o Gorosei fala que já que é assim, é só ele destruir o laboratório inteiro. Mas ela fala que isso é pior ainda, porque o segundo andar é o de desenvolvimento de armas, e no primeiro andar fica a usina de energia, sem contar os cilindros de gás que vão destruir as partes importantes do laboratório, como o Punk Records. Então o maluco manda ela pensar em alguma coisa, porque o estilo de pensar dela deve ser igual ao do Vegapunk. A York fala que é claro que ela vai parar essa transmissão idiota, porque se eles cometerem mais crimes só vai dificultar pra ela virar um dragão celestial. Do nada o passarinho escuta a voz de um ser insignificante, e a York fala que pode ser o caracol de transmissão. Disse que ele tem uma pequena concha espiral com formato meio suspeito. Aí o Gorosei manda a York levar ele até esse Dendemushi e ela já faz uma cara de safada. Os dois saem voando de lá e a Stussy fica aliviada. E zoou o Kaku falando que ninguém deu a mínima pra ele. O Narigudo pergunta que raios de monstro era aquele. E a Lourinha fala que pelo jeito é um dos 5 anciões. O Pinóquio começa a rir dela, falando que ela foi abandonada mesmo depois de trair a CP0. Mas ela manda ele ficar tranquilo porque ela mesma decidiu ficar pra trás. Porque alguém tinha que ficar pra executar a missão final. E o Kaku não tava entendendo era nada. Lá no Sunny, a Nami também tava incrédula, perguntando como assim vão deixar a Stussy pra trás. E o Edson explica que a barreira precisa fechar de novo assim que eles escaparem com o navio. Mas ela só pode ser controlada da sala de controle, por isso ela mesma se voluntariou pra ficar. A Robin fala que eles até podem sair da barreira graças a Stussy, mas não podem voar tão longe igual o Vega Force devia levar eles. Só que o Edson fez os cálculos e de acordo com a física, esse navio com certeza vai se espatifar no chão. O coração da Nami quase saiu pela boca, e o Sop fala que o canhão explosivo já tá pronto. Assim que o Zoro e o Jinbe chegarem, eles já podem dar um grande salto pro mar. Mas quando o Chopper explica que não vai ser o suficiente pra chegar no mar, o Narigudo também entra em choque. E o Cabeça de Lata começa a rir, falando que eles vão ter que fazer um milagre. Mas disse que ele é um cientista, então vai garantir que o navio deles pouse na água com segurança. Saiu voando e a Lilith foi correndo atrás dele desesperada, mandando ele não fazer isso. O Edson fala que esse dano não é o suficiente pra matar ele, e deu de cara na barreira, explodindo tudo. Aí a Lilith começou a chorar sem acreditar nisso. Lá no mar, os navios da Maria estavam quase saindo voando. O vento tava tão forte que eles estavam sendo puxados pra ilha. Montanhas estavam sendo destruídas e alguns soldados foram parar dentro da boca do Júpiter. O minhocão tava sugando todo o ar e quase que os gigantes estavam sendo puxados juntos. Mesmo com toda a força deles, mal conseguiam sair do lugar. E o coitado do Luffy tava sendo o primeiro a ceder. Mas quando ele ia ser sugado de vez, usou o Brog de apoio e disparou a milhão pra longe daquele aspirador gigante. Deu uma bicuda que partiu um prédio enorme no meio. O Dory e o Brog tropeçam e o Luffy tava com uma cara de quem tá prestes a fazer loucura. Tomou 2 injeções de Durateston e ficou do tamanho do Ramondino. Pulou com um prédio nas costas e gritou que se o minhocão tá com tanta fome, pode comer essa pedrinha aqui. E arremessou aquele trombolho gigante direto na boca desse Gorosei maldito. O gigante
gigantes de Elbaf começam a rir, falando que agora o Mugiwara farmou a aura demais. Mas o moleque perdeu todas as forças depois dessa e entrou na sua forma de múmia. Aí os barbudões se assustam e perguntam por que ele virou um velho desnutrido. O Luffy fala que precisa de comida e o Broga oferece um tal de Hakao, uma comida tão fedida que nem o Luffy, que come até pedra, tava com vontade de comer. Aquilo ali era tubarão fermentado, uma comida de emergência de Elbaf. O macaco de borracha começa a comer, mas ele nunca teve tanto desgosto na vida. Só que de uma hora pra outra ele recupera suas energias e volta a ficar bombado igual um gorila. Do nada o Topman chega correndo pra alcançar a rapaziada. Os gigantes falam pra tomar cuidado com o javali, mas o Luffy grita que agora ele tá reabastecido e pula pra cima do Pumba. Ativou a terceira marcha recheada de haki do armamento e mandou um Red Rock em chama simplesmente de outro mundo. Acertou tão forte que o javali ficou até tonto, mas a carcaça do Hakuna Matata era tão dura que quem se machucou foi o Luffy. Eles aproveitam pra fugir de lá enquanto dá tempo. Lá no navio, a Lilith tava chorando horrores por causa do Edson. Do nada acontece outra explosão e eles escutam uma Dona Aranha escalando a parede. O vagabundo do Saturn cansou de apanhar pro Luffy e foi atrás dos mais fracos pra pagar de poderoso. Lá embaixo os vice-almirantes tinham tomado a maior surra e o pessoal ia finalmente conseguir subir no navio de Elbaf. Mas um covarde chega cortando o gigante por trás e todo mundo fica em choque. Era ninguém menos que o careca do Nojuro na sua forma híbrida, com sangue nos olhos, pronto pra acabar com todos os piratas pra não deixar ninguém escapar. Enquanto isso, o Marcus Mars finalmente chegou na salinha secreta. Faltava 1 minuto pro Vegapunk revelar a verdade sobre o mundo e o Gorosei caminhava na mó paz, como se o tempo tivesse a favor dele. Isso porque ele encontrou um caracol de transmissão no chão e falou pro Vegapunk que a sorte dele acabou. Finalmente chega a hora do grande anúncio do Vegapunk, a verdade que vai chocar o mundo inteiro. O Marcus Mars estava na frente do Punk Records, o maior cérebro do mundo que continuava vivo mesmo depois da morte do Vegapunk. E se você já acha que a cabeça atual do velho cabeça de maçã já é grande, se liga no tamanho desse balão que era pra estar no lugar da antena. O Coroa fala que vai continuar a transmissão, mas estava preocupado se o povo vai acreditar ou não no que ele vai falar. E depois que eles ouvirem, não tem mais volta. Lá na Vila Sirup, os piratas de Usopp estavam desesperados. Imagina eles que são pobres. E o Mary fala que os caracóis de vídeo são enormes, mas pelo menos eles podiam ouvir a voz do Vegapunk. E a gatinha tá reservada pro Usopp quando ele voltar pra casa, hein? Cê é louco. A Kaia fala que o Dr. Vegapunk foi muito importante pro avanço da medicina. No navio da marinha, os operadores avisam que a verdadeira transmissão vai começar. Lá no farol de Cabo Gêmeos, até a Labum apareceu pra ouvir. E o Crocus tava torcendo pro Vegapunk não contar o que ele tá imaginando. Lá na terra natal do Vegapunk, tava todo mundo assistindo também. Um velho falava que ele é o orgulho de Baltimore. Um pirralho pergunta se foi o Vegapunk que causou o pesadelo na ilha, mas esse tinha sido o Frank mesmo. Lá no Reino dos Pássaros, onde o Chopper fez um intercâmbio dele, os índios perceberam que a transmissão misteriosa tá vindo da ilha de onde o Guaxinim tá, e falam que esse tal de Vegapunk já criou mais armas que o Tony Stark bêbado. Enquanto isso, em Hatinusso, os piratas não sabiam se saíam na porrada ou ouviam a transmissão. De volta para Egghead, o Marcus Mars dá só um pisão pra amassar o caracol de transmissão, mas o trouxa caiu na pegadinha do malandro, porque era só um Dendemushi falso, já que o verdadeiro tava escondido em outro lugar. O Gorosei tava até espumando pela boca de tanta raiva, sem acreditar que ele foi enganado tão facilmente. E o Vegapunk, mesmo com o cérebro daquele tamanho, ainda tinha Alzheimer e começou a se apresentar tudo de novo. Os outros anciões mandam o Marcus Mars encerrar logo a transmissão, mas ele conta que foi enganado e precisa de mais tempo. O show começa de verdade, até o povo da tribo dos braços longos tava vibrando como se fosse a final da Copa do Mundo. O Periquito fala que o cientista cabeçudo tava preparado até demais, porque agora o vídeo tá rodando sozinho e ninguém consegue desligar. A York conta que o Vegapunk tava continuando o trabalho dos estudiosos de Ohara, e os 5 velhos ficam mais pálidos que o Jack Frost com anemia. Isso não era uma gravação qualquer, era a continuação das palavras finais do professor Clover. Enquanto isso, o Sanji corria mais que vagabundo quando vê CLT. Ele escuta a Bonnie gritar pedindo ajuda e já ativa o modo Super Saiyajin do amor. Quando chega lá, vê o cavalo careca gigante com uma espada bem em cima dela. O velho grita que não vai deixar a Bonnie roubar o poder militar deles, e já tava pronto pra fatiar a coitada no meio. Mas o Sanji ativa o modo Turbo e fala que a Bonnie só pode ter olhos pra ele. Acabando esse arco, o FBI vai dar uma passadinha no navio pra entender direito essa história aí. Alô, Polícia Federal! Ele gira no ar e dá um chutão flamejante que acerta bem no queixo do Nojuro, mandando sangue voando pra todo lado, e perguntou se ele achou que os piratas iam pegar leve com ele só por ser um velho da coluna ferrada. Mas o ancião começa a pegar fogo e se transformar em um cavalo esqueleto sinistro. O bichão dá uma mordida no Sanji, que acabou derrubando o corpo do Vegapunk, mas a Atlas consegue pegar ele no último segundo. Não que vai mudar alguma coisa, né, já que o velho já virou saudades faz tempo. O Frank tenta meter uma potente de direita, mas foi impedido pelo cavalo, que queria esmagar eles igual insetos. Então Kashi e o Emo percebem que os amigos
amigos do Sogeking estão em perigo e aparecem pra salvar o dia. E seguram um ancião igual 2 seguranças de boate. O Sanji consegue se soltar, mas cai lá de cima de cabeça no chão. Se ele fosse um humano normal, já teria tido um traumatismo craniano aí. Mas como o Kaba é todo modificado, o máximo que ele vai ter vai ser um torcicolo mais tarde. A Bonnie usa um futuro distorcido pra ficar grande igual um gorila. E ela acabou ficando maior que os próprios gigantes. Ficou tão grande que podia usar o Gorosei de tapete. Então ela pula pra esmagar o velhote. Ele faz uma cara de quem acabou de receber 3 mais 4 seguidos no Uno. Enquanto isso, lá na transmissão, o Vegapunk fala que cometeu 2 grandes pecados e que pode ser preso ou assassinado a qualquer momento. Por isso programou pra que esse vídeo só começasse quando o coração dele parasse. Todo mundo fica em choque percebendo que o velho já bateu as botas. A galera de Sabaody começa a chorar. E até o Caesar e o pai ausente do Sanji ficam malucos, porque o sonho deles era ultrapassar a genialidade do Vegapunk. Já o Morgans fofoqueiro tava surtando porque o próprio Vegapunk entregou a manchete de bandeja. E desse jeito o jornal ia falir. Antes de começar o discurso de vez, o Vegapunk manda a galera não sair julgando quem acabou com a vida dele. Mesmo que a pessoa pareça o capeta em forma de gente. Porque o que ele tá prestes a contar já vai fritar o cérebro de todo mundo. Enquanto isso, lá no topo de Egghead, o Chapéu de Palha dá de cara com o Saturn. A rapaziada fica em choque e pergunta se alguém tem um inseticida pra derrotar essa aranha. Mas ia precisar da fábrica inteira de inseticida pra fazer cócegas nesse monstro, né? O bichão manda eles saírem do caminho porque não tem tempo pra lidar com insetos insignificantes. Mas a Robin congela assim que escuta aquela voz. Era a mesma voz que ela ouviu no inferno de Ohara, a voz de um dos 5 anciões. O velho também reconhece ela e fala que é a garotinha idiota que o Akainu não conseguiu matar. A Nami pergunta do que aquele demônio tava falando, mas quando o Saturn estica os tentáculos, a navegadora grita pra protegerem a Robin, custe o que custar. O Brook congela e quebra uma das pernas e o Sop explode a outra. O Chopper defende a Robin no seu modo obeso e a Nami tira a coitada do berço no último segundo. Até o Zeus entendeu o recado e todo mundo entra em ação contra aquele Gorosei maldito. O Marcos Mars tava tremendo de tanta raiva, tentando rastrear de onde veio um sinal, mas tem tanta coisa viva na ilha que ele não consegue achar nada. A York tá surtando mais que estagiário sem café, com medo de perder o acordo pra virar um dragão celestial. Enquanto o Vegapunk continua a transmissão, dizendo que o que ele vai revelar vai parecer loucura, mas o povo merece saber a verdade. Os Goroseis conversam por uma call do Discord, e o Marcos Mars sugere explodir a usina inteira pra acabar com o sinal, mas o Saturn fala que isso é uma péssima ideia, porque ele não liga se perderem todos os batalhões e soldados da marinha, mas se explodirem o laboratório nunca vão conseguir recriar a Mother Flame que o Imusama tanto deseja. Então finalmente chega um momento que cala o mundo inteiro. Com a maior tranquilidade, o Vegapunk fala que o mundo todo vai afundar no oceano. Os marinheiros ficam em choque sem acreditar no que estavam ouvindo. Os peixes e sereias estavam felizões porque tá chegando a vez deles herdarem a terra. E os Goroseis ficam extremamente irritados, gritando o nome do Vegapunk. Meu parceiro, é melhor os usuários de Akuma no Mi já começar a comprar boia inflável se não quiserem afundar. E agora tá explicado por que os dragões celestiais moram em lugares tão altos. Porque eles vão ser os únicos que vão sobreviver quando o mundo for engolido pelo mar. Se você já tá ansioso e quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta o One Piece 1147. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 816 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou.